Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Lenilza Menezes, sou psicóloga, economista, empreendedora, sonhadora da plataforma Rede Integra Saúde, que hoje é uma realidade, né? Ela já está online, está ativa, então o primeiro passo, né, já foi dado, mas é um primeiro passo aí de uma longa jornada. E como eu comentei com vocês, eu vou vir aqui contar um pouquinho como aconteceu o meu processo de transição de carreira, como que essa ideia da plataforma tornou ou está se tornando cada vez mais realidade. Então, vamos lá. Eu vou só contextualizar, por quê? Porque eu passei por um processo de adoecimento mental no trabalho, passei muitos anos ali sendo CLT, e eu tive um processo de adoecimento mental. Eu tive depressão, então uma depressão maior, tive ansiedade, pânico, então eu senti muito isso. E quando eu estava nesse adoecimento mental, eu ainda não era psicóloga não, só trabalhava ali na instituição financeira, tive um quadro reduzido, né, de funcionário, e instituição financeira é muita pressão, ali você trabalha muito, como, né, o brasileiro todo aí nas demais profissões também trabalham muito. E só que o bancário, ele sofre muita pressão, porque é muita meta, e essas metas são cobradas diariamente. Eu não estou dizendo que eu sofri em razão das metas, eu estou dizendo que foram vários fatores que me trouxeram um processo de adoecimento mental e que eu estava no trabalho. E onde eu passava mais mal era no exercício ali do trabalho. Só para você ter uma ideia, eu cheguei a ter um desmaio dentro da agência e eu tive uma pequena amnésia, eu corria como louca, gente, na agência, de um lado para o outro. Nessa época, lá em 2014, minha filha estava com 3 anos de idade, eu não conseguia lembrar o nome da minha filha. Aí você fala, Lenilza, por que você está trazendo isso? Se você vai contar sobre empreendedorismo. E se eu estou trazendo um contexto do meu processo de adoecimento, foi quando surgiu a ideia. E aí eu fui lá, fiz todo o tratamento psiquiátrico, psicológico, medicamentoso, e eu sofri muito, porque eu tive uma resistência muito grande para aderir ao tratamento. E aqui eu já libero uma dica. Se você está em qualquer tipo de adoecimento, seja físico, mental, a melhor coisa que você pode fazer é admitir e levantar a mãozinha e pedir ajuda, sabe? Então, peça ajuda sim, você pode pedir ajuda. Eu tive uma resistência muito grande em pedir ajuda, em dizer que estava em adoecimento. Mas por que eu estou te contextualizando desta forma? Por quê? Porque quando eu ia na área médica, se eu fosse no médico, no do coração, porque eu psicossomatizava muito, sentia muita taquicardia, eu imaginava que eu estava com um problema sério do coração. Sentia dores de cabeças terríveis, dor no estômago, dor na barriga, assim, que já era mais, enfim. Eu sentia muitas dores. E aí, o que acontece? Quando eu ia no médico do coração, sabe como que eu era vista? Só um coração. Se eu fosse no neuro, parece que eu era só a cabeça. Se eu fosse no angiologista, parece que eu era só veia. Se eu fosse no gastro, eu era só estômago. Eu era vista pela Gestalt, por partes. E isso agravou o meu período de sofrimento. Pois bem, fiz todo o processo de tratamento e fiquei bem. Então assim, se você está passando por um processo de adoecimento mental ou físico, faz o tratamento, usa os recursos que nós temos disponíveis e eu imagino que você possa ficar bem. Eu fiquei bem. E aí depois do período, né, de tratamento, voltei a trabalhar, exercendo, mas sabe, foi crescendo em mim aquela vontade de poder ajudar o outro, mas não da forma que eu ajudava ali na área financeira, de ajudar de algo que não era facilmente mensurável, que ajudar na sua saúde, sabe, para que ele pudesse ser visto de forma total e completa, como eu não fui vista, eu fui vista por partes, isso agravou o meu processo de adoecimento. Eu queria que as pessoas não passassem por isso, não passassem pelo que eu passei. E aí foi nascendo a ideia. Eu descobri que eu queria cuidar das pessoas, a ideia veio que eu queria cuidar das pessoas na área da saúde, aí eu fui melhorando, então eu anotava tudo, então eu criei no WhatsApp, eu mesma, então ia anotando tudo. E depois eu decidi, as ideias vão melhorando, vão ficando cada vez mais refinadas, e aí eu entendi que o que eu estava sonhando era trabalhar, era criar ou desenvolver uma plataforma na área da saúde online, porque era um mundo sem fronteiras, quase não sai. E aí eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer então.
mas eu não tinha um recurso disponível para desenvolvimento, né, dessa plataforma e estava ainda muito distante. Então eu continuei trabalhando e fui só melhorando a ideia. De repente eu já tinha um mapa mental de tudo que eu queria fazer, da ideia, e aí eu falei, nossa, ok, então é isso que eu quero fazer, tem os recursos. Gente, a Rede Integra Saúde na esfera da imaginação, do sonho, é muito grandiosa, mas é óbvio que a gente não consegue realizar na essência tudo aquilo que a gente imagina, e eu tive que ir refinando e reduzindo e deixar ela da forma que ela está. Então, e aí para ela chegar da forma que está, eu precisei contar primeiro com a ajuda de consultorias. Então, se você tem qualquer ideia de negócio, ou se o seu negócio já está em andamento, é muito importante que você tenha um plano de negócio. O plano de negócio, ele é muito importante. Eu não sei se aqui tem empreendedores que já fez ou tem um plano de negócio, mas assim, para você fazer um plano de negócio, você pode contar com o Sebrae. Eita, taquei o pé aqui, balançou a imagem, né? Você pode contar com o plano de negócio do Sebrae. No Sebrae, o meu plano de negócio foi feito por eles e foi muito bom porque são profissionais muito qualificados e o meu plano de negócio veio muito bom mesmo. O profissional que me atendeu, muito qualificado, ele tinha uma expertise na área da tecnologia, de plataformas, de startups, então isso me favoreceu. Você também pode contar com... Às vezes o Sebrae lança promoções que você pode pegar até um plano de negócio gratuito, algumas consultorias de forma gratuita, outras pagas até 70%, enfim. Aí depende do como o Sebrae vai estar negociando. Ou você pode também... tem algumas universidades que têm empresas, escola, e eles também fazem plano de negócio, e tem essas consultorias também particulares, tem muitas empresas muito competentes, muito qualificadas, que vale a pena você fazer esse investimento para o plano de negócio. Para não ficar muito longo, o vídeo que já está longo, e hoje a gente não tem essa paciência toda, né, de ouvir, eu vou no próximo vídeo, eu vou contando um pouquinho sobre o plano de negócio e como que aconteceu esse processo de ter que, de fato, realizar a transição, sair do sistema financeiro, ficar só na área da saúde, fazer atendimento somente na área da psicologia, mas eu quero também que você possa, se você tiver pergunta, curiosidade, eu gostaria muito que isso fosse uma interação, fosse uma troca, né? E porque quando você me perguntar, eu também vou eu vou responder, mas eu também quero te perguntar. Se você é empreendedor, se você tem curiosidades na área da saúde, se você tem alguma dúvida sobre a plataforma Rede Integra Saúde, né, vamos fazer desse momento, como eu disse no vídeo anterior, um momento de troca, um momento de crescimento, e vamos juntos, né, crescer. O teu saber ajuda o meu e o meu ajuda o seu, e juntos podemos fazer um processo de crescimento favorável. Então, até o próximo vídeo. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.